Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós nos encontramos no capítulo 10 desse texto. Nós vimos que o capítulo 9 finaliza com Jesus olhando aquela multidão que veio até ele para ser curado e receber restauração, como ovelhas que não têm pastor, aflitas, abandonadas. E agora o Senhor da glória, diante dessa situação, diz: rogai ao Senhor da seara para que o Senhor envie trabalhadores para esta seara. E imediatamente o Senhor, conduído dessa situação e chamando os seus discípulos, os chama a participar da sua missão, os chama a participar da obra, da tarefa maravilhosa de pregar o Evangelho, de cuidar daquelas ovelhas, de estar ali com eles. E aí então, em Mateus capítulo 10, o nosso Senhor começa o texto sagrado dizendo que Ele chama então os seus discípulos para estarem ali junto com Ele, para pregarem o Evangelho. E aí então o texto diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí tem o nome deles. Nós vimos na ministração anterior a vida alguns pontos da vida desses homens. Alguns a gente não tem praticamente nenhum tipo de informação, mas vimos algumas coisas que são interessantes. E como homens tão simples, homens muitas vezes iletrados, homens tão lá da periferia de Israel, lá da Galileia dos gentios, um povo desprezado, como Filipe mesmo disse, e ele próprio Filipe era da Galileia. Ele disse: e da Galileia e de Nazaré veio alguma coisa boa. Então ele mesmo, que era daquela região, tinha um preconceito com o seu próprio povo, porque aquela região de fato era uma região muito sofrida, muito dura a situação deles. E como Deus usou esses homens tão simples, esses homens sem estudo, sem muita capacidade, sem muitos talentos, e Deus usou a vida deles. E aqui temos uma lição para nós: Deus quer usar a todos os seus filhos na sua obra, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, mas Deus quer usar a todos. Deus não está olhando se a pessoa sabe ler ou não, Deus não está olhando se a pessoa tem grandes talentos ou não. Deus quer usar os seus filhos na ministração, na pregação do Evangelho. Deus está em todos os seus filhos, Ele atua na vida de todos e atua por meio de todos. Então, a obra na igreja, no reino de Deus, é uma tarefa de um corpo, cada um de nós uma parte do corpo, e cada um de nós tem uma tarefa, tem uma missão dentro daquilo que o Senhor nos designou para fazer, e nós não podemos nos omitir daquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, irmão, como sempre, e novamente digo, coloque seus dons, coloque seus talentos, coloque sua profissão, coloque seus diplomas, coloque sua inteligência, coloque sua saúde, coloque tudo em sua vida a serviço do reino de Deus. Não existe ninguém que seja dispensável, porque todos fazemos parte do corpo. Ninguém vai querer cortar o dedo mindinho, né? A gente não tem muita utilidade, talvez, e a gente olha e fala: tá, não tem muito aqui o que se fazer com esse dedo, mas ele é importante, ele é parte do corpo, ele tem sua tarefa, ele tem sua função. Geralmente, quando eu falo dessas questões, eu digo que o nosso corpo, principalmente com a alimentação, tem alguns pneuzinhos, né? Essas partes que ficam no corpo da gente, ali na cintura, e de fato essas aí parece que não tem uma utilidade, né? Mas no reino de Deus, no corpo de Cristo, não existe pneuzinho. Todo mundo é membro do corpo, tem uma tarefa, e eu oro para que Deus use você, a vida de cada irmão, nessa tarefa tão maravilhosa de pregar o Evangelho, de cuidar de pessoas. E é uma tarefa tão importante que o Senhor da glória, no capítulo 10, ele usa todo o capítulo para
para descrever essa tarefa, para mostrar o que se deve fazer, o que não se deve fazer, como fazer, o que vai acontecer. Ele explica, ele esmiuça a tarefa que os 12 apóstolos devem fazer. E o texto sagrado diz assim, versículo 5, capítulo 10, versículo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes ordens: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Então aqui nós temos primeiro o público-alvo. Quem são as pessoas que Jesus envia os discípulos a pregar? O texto é muito claro, é impressionantemente claro esse texto, as ordens de Jesus, do dono da seara, e quais são os objetivos. É um texto muito abrangente, muito profundo, e ele fala a quem devemos ir e a quem não devemos ir. Ele também define a mensagem que devemos pregar e os feitos que devemos fazer. Ele também descreve a confiança que os discípulos devem ter na providência de Deus. Ele nos diz como agir diante da incredulidade dos ouvintes, diante da incredulidade da mensagem do Evangelho, e também o juízo que essas pessoas que de forma incrédula estão ouvindo a palavra e rejeitando, o juízo que virá sobre elas. Ele também alerta sobre os perigos que os discípulos vão correr de se tornarem fiéis e comprometidos e de irem pregar o Evangelho. Existem perigos que estão diante dos discípulos, também a coragem que os discípulos devem ter na soberania de Deus. Existem perigos, mas o Senhor está ali, Ele está conosco, e nessa coragem, diante dessa soberania de Deus, os discípulos devem agir, mesmo diante dos perigos, e enfrentar as situações, e que o amor ao Senhor, o amor a Cristo, e o amor de Cristo por nós, e o nosso amor por Ele, acima de tudo, é que nos sustentará diante dos perigos e das rejeições, e as bênçãos eternas que receberão os que acolhem os discípulos e o Evangelho. Então aqui você tem mais ou menos um resumo de todo o capítulo 10. Então vamos para o primeiro ponto: as pessoas-alvo. Não tomem, diz o texto sagrado, o caminho dos gentios. O Senhor inicia mostrando a quem não ir. E para a gente parece ser meio estranho, porque o Senhor diz: não tome, não vá pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas como assim? Né? A gente, todo mundo tem que ouvir o Evangelho. O próprio Senhor Jesus diz no final do Evangelho de Mateus e de Marcos: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Como é que aqui agora ele diz: olha, vocês não vão para os gentios, vocês só vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então para a gente parece ser um pouco estranho aquilo que o Senhor está falando, mas existe um motivo, e esse motivo é teológico, para que os discípulos estejam indo apenas naquele momento às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse texto você vai ver que ele indica que seja apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que eles não deveriam levar dinheiro, eles não deveriam levar bolsas, eles não deveriam levar provisões financeiras. Em outro texto ele vai dizer: olha, agora vocês levam. Então existem aspectos nesse texto que se aplicam apenas àquele momento, ok? Apenas àquele momento, e esse é o caso. Vocês vão apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vamos ver no final do próprio livro do Evangelho de Mateus que Jesus, ele nos indica a toda a igreja, a todos os discípulos, Atos 1:8 também, que nós devemos ir a todas as nações, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. E o próprio Senhor Jesus foi
aos gentios, a Samaria, ele foi também a mulher serofenícia, enfim, ele também abençoou o centurião com aquela situação do seu servo, enfim, então Jesus está assistindo também os gentios que estão naquela região, mas ele manda os discípulos irem especificamente aqui, as ovelhas perdidas da nação de Israel, porque o princípio que nós temos aqui no texto é o princípio de que primeiro a salvação vem para os judeus. Então, primeiro povo a ser salvo são os judeus, e também o primeiro povo a receber juízo serão os judeus. Então, o princípio que nós temos é, no Antigo Testamento, Deus toma um povo, cria um povo a partir de Abraão, e nesse povo ele se revela seu amor, sua graça, seu poder, sua soberania. Deus revela que Ele é o único Senhor e o único Deus, os tira da terra do Egito, os leva para o Monte Sinai, revela ali a sua lei, os 10 mandamentos, e faz uma aliança de amor com eles, e vai então se revelando e chamando aquele povo a ser seu, a ser um povo seu, a ser um povo que vai representá-lo, que vai ser um povo da vitrine, vai ser um povo que será luz para todas as nações. Então Deus se revela e mostra para esse povo a necessidade do Salvador, da salvação, do pecado, através da sua santidade e sua presença. Então, a necessidade de um sacrifício perfeito, que é o sangue de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. Então Deus se revela a esse povo, por isso que Jesus veio para os seus, mas como nós vemos em João, os seus não o receberam, mas Jesus veio para os seus. As profecias, a história do Antigo Testamento, toda está focada na nação de Israel por causa disso. Não porque Israel fosse um grande povo, uma nação extraordinariamente grande, pelo contrário, existem momentos que a nação de Israel está muito pequena, quase desaparecendo, quase a extinção, mas Deus persevera com aquele povo, e através daquela nação, Deus vai revelar-se para todo mundo. Por isso que Davi vai dizer, lá em 1 Crônica, e o Salmo também usa a mesma expressão, 1 Crônicas 16, 24, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Às vezes esse é o propósito da nação de Israel. Israel recebe a eleição desse chamado de ser luz para todas as nações da terra. E a igreja, ela é formada pelos discípulos, pelos judeus de Jerusalém. A primeira igreja, ela nasce formada praticamente de judeus, e gradativamente a igreja vai se expandindo, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, para outras nações, mas ela vem para Jerusalém, ela está na nação de Israel, essa salvação alcança Israel entende essa salvação, os discípulos de Jesus, e eles vão pregando ali dentro de Israel, de Jerusalém, da Judéia, e depois em Samaria, eles vão pregando o evangelho ali, e então esse evangelho vai sendo anunciado, e gradativamente ele vai partindo a todos os confins da terra. Então, o objetivo aqui de Jesus é dizer, não tomem o caminho dos gentios, mas vão apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem esse propósito, tem esse ponto aqui, tem essa intenção de trazer a salvação à nação de Israel. E a igreja hoje, ela deve pregar o evangelho a toda criatura, ela deve ir a todas as pessoas, ela deve ir às crianças, a igreja deve pregar o evangelho para as crianças, a igreja deve pregar o evangelho para os adolescentes e jovens, a igreja deve pregar o evangelho para homens e mulheres, para os casais, para os idosos. A igreja deve pregar o evangelho. E aqui, às vezes, e isso é o maravilhoso, é que cada um de nós, por termos um ciclo de amizade, de relacionamentos diferentes uns dos outros, e por termos idades diferentes, cada um tem mais facilidade de pregar para o grupo. Por exemplo, um homem tem mais facilidade de pregar
para um grupo de homens, e geralmente da sua mesma idade. Então você deve se focar ali. Não, você não vai apenas pregar para aquele grupo, mas o seu maior eixo de trabalho, de influência, de pregação, de evangelismo deve ser ali. E você tem um adolescente, um jovem, e ele também vai fazer isso dentro daquela faixa etária, dos seus amigos, das pessoas que ele conhece. Ele vai se turmar muito mais fácil do que outras pessoas de outras idades, as mulheres da mesma maneira. Enfim, cada um de uma forma, de uma maneira, tem a sua importância na pregação do Evangelho, e não apenas isso, mas também de cuidar dessas ovelhas que estão perdidas aí e que precisam do Evangelho. Veja que Jesus está percorrendo toda a nação de Israel, e Ele envia os seus discípulos a irem também. Eles não estão parados num lugar geográfico esperando as pessoas virem a eles. Jesus não faz isso. Jesus percorre, a igreja percorre, os discípulos percorrem, eles saem do seu lugar, eles saem da sua zona de conforto, eles saem geograficamente de onde estão e vão até as pessoas, e entram em suas casas, e vão às suas comunidades, entram nos vilarejos, nas aldeias, nas cidades, eles se deslocam em direção às pessoas. Irmãos, a igreja precisa ir em direção às pessoas. Elas não vão vir até nós, raramente isso acontece. É a igreja que vai, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem é ir, a ordem é justamente sair, é Jesus enviando esses discípulos de 2 em 2, e eles vão pregando o Evangelho. E o que nós precisamos fazer de maneira muito prática é isso: pegar aí uma lista de pessoas que nós conhecemos e fazer a maior lista possível, e ir até essas pessoas e visitá-las e pregar o Evangelho para elas, e ir até as suas casas e ver como elas estão. Às vezes nós ficamos meio intimidados com a questão da pandemia diante de tudo que está acontecendo, e às vezes nós ficamos, a igreja no primeiro momento ficou mais reclusa, mais nesse ostraísmo por causa da pandemia, mas nós entendemos hoje como a pandemia funciona. Então nós não precisamos ter medo, nós podemos manter a distância social. Ontem mesmo estava visitando uma família, indo até a casa daquelas pessoas e compartilhando o Evangelho com elas, e eu cheguei ali e eles começaram a colocar máscara. Eu falei: não, vocês estão na casa de vocês, vocês têm que colocar máscara, a máscara que coloca sou eu. Eles tiraram uma máscara, eu fiquei de máscara ali, mantendo a distância social, compartilhando o Evangelho com aquela família. Enfim, nós precisamos ir até as pessoas, não podemos esperar que as pessoas venham até nós, e a necessidade hoje está cada vez maior, porque há mais sofrimento, há mais dor, há mais luto, há mais desesperança, e a igreja não pode se encolher, os cristãos não podem se encolher nesse momento. Pelo contrário, mais do que nunca faz-se necessário, imperativo, que a igreja saia e encontre as pessoas. Essa é a missão do povo de Deus. Nós anunciamos a glória do Senhor entre as nações. Israel não quis fazer isso, Israel não quis essa missão, mas Jesus chama os seus 12, e dos seus 12 toda a igreja, e todos os que são salvos em Cristo Jesus, e todos os que são salvos em Cristo Jesus têm essa missão, tem esse ministério, tem esse propósito: pregar o Evangelho a toda criatura, como Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Sobre mim pesa essa responsabilidade, há um peso, uma responsabilidade, uma tarefa. Nós não podemos colocá-la sobre os ombros de ninguém, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. É um chamado meu, é um chamado seu, é um chamado de todo o povo de Deus, de ir pregar o Evangelho. Deus nos chamou a isso, e o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Se você tem uma idade e chega uma criança perto de você, prega o Evangelho para essa criança. Não importa se aquela pessoa que está perto de você tem uma diferença muito grande de idade, não importa, prega o Evangelho para aquelas pessoas. Elas estão ali e há um propósito de Deus para isso. Então prega o Evangelho para essas pessoas. Nós de fato estamos com um projeto, e é uma bênção, irmãos, um projeto porque podemos
estar com essas crianças e anunciar a eles o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ir até eles, ir às suas famílias, eles vêm até nós e pregamos o Evangelho a eles e compartilhamos a graça de Deus. E os meninos estão antenados, hoje estavam falando aqui do Lázaro aí, do serial killer, que matou, que recebeu um tiro. Eu falei, meu Deus, eles têm informação que nem eu tenho, eles estão antenados naquilo. E estão vendo a maldade no mundo, estão vendo a situação do mundo, estão vendo a situação de caos em suas famílias, com os familiares, pessoas que conhecem. Eles precisam da palavra de Deus, eles precisam da salvação em Cristo. É necessário uma igreja corajosa, poderosa no meio de um mundo cheio de medo e luto. É necessário uma igreja viva, cheia da palavra de Deus, em oração, pregando o Evangelho. É isso que Deus nos chamou, é isso que o Senhor nos chamou a fazer, anunciar entre as nações a glória de Deus. E a glória de Deus é Cristo, seu amor, sua cruz, seu sangue, seu perdão, sua graça, sua misericórdia, que Ele nos libertou do império das trevas, que Ele destruiu, destronou, desarmou o diabo naquela cruz. Esse é o Evangelho. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele veio para trazer esperança e vida às pessoas. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem. Toda mensagem está aí: preguem que está próximo o reino dos céus. É a única coisa que Jesus disse. Ele disse, a mensagem é essa, irmão. É a mesma mensagem de João Batista, é a mesma mensagem do nosso Senhor Jesus. A igreja não tem que inventar uma mensagem. Nós não temos que criar uma mensagem, nós não temos que inventar uma mensagem, nós não temos que criar um tema, nós temos que pregar o Evangelho. E se errarmos na mensagem, erramos tudo, porque Paulo vai dizer para Timóteo: tem cuidado de você, Timóteo, tem cuidado da sua vida, do seu relacionamento com Deus, de uma vida de santidade. E Paulo é um pastor que está falando para um outro pastor, e Timóteo é o pastor da maior igreja do mundo naquela época, a igreja de Éfeso. Então Paulo está dizendo para o seu filho na fé: tem cuidado de você mesmo, tem cuidado da sua vida devocional, do seu relacionamento com Deus, da sua vida de santidade. Tem cuidado de ti, mas também tem cuidado da doutrina, tem cuidado da palavra, tem cuidado dos ensinamentos de Cristo, tem cuidado do Evangelho, porque fazendo isso, tendo cuidado de você, tendo cuidado do Evangelho, anunciando a verdade do Evangelho, a mensagem da cruz, o verdadeiro Evangelho, fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Essa salvação depende de Timóteo pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho. Se a igreja mudar a mensagem, se a igreja pregar outra coisa, as pessoas não serão salvas. Fazendo isso, salvarás a ti e aqueles que te ouvem. A salvação daqueles que me ouvem depende da mensagem que eu estou pregando. Se eu estou sendo fiel ao Senhor, e como Paulo vai dizer, compete aos dispenseiros, compete aos garçons da fé, aqueles que estão tirando da cozinha de Deus, do armazém de Deus, da despensa de Deus, o alimento do céu. Depende deles trazer esse alimento genuíno às pessoas. Esses dispenseiros, esses garçons precisam ser fiéis. A exigência é que eles sejam fiéis. Sejam fiéis na mensagem, na pregação. Eles não podem torcer a palavra. Eles não estão autorizados a diminuir a palavra, a diluir a palavra, a mudar a palavra, a inventar uma mensagem. Não, vocês vão pregar. Preguem que está próximo, que chegou o reino dos céus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que você tem que pregar. Essa é a mensagem que João Batista pregou, que Jesus pregou. Essa é a mensagem que temos que pregar. Que Deus, em sua graça e amor, veio até nós por meio do seu Filho. O Rei chegou. Aquele que veio destruir a morte, o pecado e o inferno. Aquele que veio derramar o seu sangue naquela cruz para a libertação do
povo, aquele que veio nos substituir e tomar sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, o nosso castigo. Ele foi à cruz, Ele veio para nos salvar. Essa é a mensagem. Se você mudar a mensagem, essa mensagem não salva. Você é bonito, você é forte, tudo vai dar certo na sua vida. Olha, Deus vai te abençoar. Essa mensagem não salva. Essa mensagem não salva. Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai enriquecer você. Deus vai fazer você milionário. Essa mensagem não salva. Deus vai curar você. Deus vai abrir portas para você. Deus vai levantar você. Deus vai envergonhar seus inimigos. Essa mensagem não salva. Não salva. Ela não tem nenhum poder para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você mudar a mensagem, você está fazendo qualquer coisa, menos pregando o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando do homem que está condenado e que Deus, na sua graça, enviou o sacrifício perfeito. Isso é o Evangelho. É que todos devem se arrepender, que todos, em todos os lugares, devem voltar-se para Deus, porque Deus veio até nós através do seu Filho, e seu Filho morreu naquela cruz, nos substituindo, porque aquela cruz era nossa, aquele inferno era nosso, a condenação era nossa, a culpa é nossa, mas Deus, na sua graça, veio para nos perdoar e nos salvar. Isso é o Evangelho. Renda a sua vida a Cristo, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, porque você vai atravessar a eternidade. E o que você vai fazer quando você, pecador, encontrar o Deus Santo? Quando você abrir os olhos na eternidade, o que você vai fazer com os seus pecados? Deus não vai dar um jeito para você. Só a salvação no sangue de Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Nós pregamos a Cristo, diz Paulo. A mensagem de Paulo é Cristo. Quando Paulo vai falar de casamento, ele vai falar de Cristo. Quando Paulo vai falar de santidade, ele vai falar de Cristo. Quando Paulo vai falar de imoralidade, adultério, ele vai falar de Cristo. Quando Paulo vai falar de homossexualidade, ele vai falar de Cristo. Quando Paulo vai falar de roubo, de injustiça ou de qualquer tema, Paulo diz: nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. A mensagem toda parte da pessoa e da obra de Cristo. Tudo parte da pessoa e da realidade de quem Cristo é e do que Ele fez na sua morte e ressurreição. Tudo é Cristo. Nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo. Meu irmão, você não pode pregar outra coisa. Nós não fomos chamados a pregar outra coisa. Quantas vezes irmãos em Cristo vieram de outras igrejas, geralmente neopentecostais, uma família inteira chegou na igreja, a igreja fechou, os pastores simplesmente disseram: não, acabou a igreja, do dia à noite, acabou a igreja. E aí o que faz? Não, cada um caça um canto para si mesmo. E a filha dessa irmã já era membro da igreja, então ela chamou naturalmente sua família para vir, e eles vieram e começaram a ouvir a mensagem das Escrituras Sagradas. A irmã disse: pastor, eu nunca tinha ouvido o Evangelho, nunca. E ela já tinha 10 anos que frequentava a igreja. Ela falou: na realidade eu me converti, foi aqui que eu me converti, porque aí eu ouvi a mensagem do Evangelho. Martin Lloyd Jones
foi um dos maiores pregadores do século XX. Ele era um médico que abriu mão da medicina para se tornar um pastor. E aí, quando foram oferecer uma igreja para ele pregar, para ele ser pastor, tinham algumas opções, e ele escolheu a pior igreja que tinha. Ele falou: vou para a pior igreja que tem. E ele foi. A igreja, o pessoal gostava de fazer teatro. Isso eu estou falando aí, 1950, mais ou menos. A igreja gostava muito de teatro, de música. Então o que o pessoal fazia? Pegava o púlpito, tinha um tablado, a igreja pegava o púlpito e tirava o púlpito e botavam lá num quartinho para fazer o teatro, as danças, as encenações. Martin Lloyd Jones olhou aquilo. No dia seguinte, ele botou o púlpito no lugar, pegou prego e martelo e pregou o púlpito no chão, literalmente, e começou a pregar o evangelho daquela igreja. A primeira pessoa que se converteu foi o líder do presbitério, foi o presbítero Moore, um dos pastores principais da igreja, foi o primeiro que se converteu. A mulher dele, a esposa dele, nasceu no evangelho, se converteu depois de 2 anos ouvindo seu marido pregar o evangelho. Ela falava: eu achava que a salvação, que a conversão era para prostitutas, para ladrões, para mendigos. Eu não tinha entendido o evangelho. Eu achava que essa gente que precisa, nasceu no lar evangélico essa mulher. Ela nasceu no lar evangélico. Nasceu, criada, adulta, já casada. Ela foi se converter, entender o evangelho, entender: eu sou um pecador, eu preciso da salvação em Cristo. Depois de 2 anos ouvindo seu marido pregar o evangelho. E assim a igreja começou a ser salva. Se você mudar a mensagem, você está fazendo qualquer coisa menos pregar o evangelho. Nós pregamos a Cristo. Nós pregamos. Tudo que Paulo vai falar é Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você quer achar Cristo? Olhe para Paulo. Paulo está imitando a Cristo. E ele diz para a igreja: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós pregamos a Cristo. A expressão em Cristo aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Praticamente todas elas nos lábios de Paulo, na pena de Paulo. Nós pregamos Cristo. Irmão, se você falar de dinheiro, se você falar de bênçãos, se você falar de sucesso, se você falar de casamento, você pode falar de qualquer coisa. Isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Evangelismo é falar de Cristo. Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Quem Ele é em sua cruz. Se você falar de qualquer outra coisa, você não está evangelizando. Você não está evangelizando. E não é o caso da irmã que eu contei, não foi um. Várias pessoas que vieram de outras igrejas para a igreja repetiam a mesma frase para mim. A mesma frase para mim. Eu vim entender o Evangelho, eu vim saber o que é o Evangelho aqui. Aqui eu me converti, às vezes 5, 10, 15 anos depois de estar numa igreja. É possível que as pessoas estejam numa igreja e não sejam salvas. Uma vez eu pregando numa igreja famosa em Taguatinga, aparece na televisão e tudo, eu falei sobre o novo nascimento. Foi até um amigo seu, né, Araújo, que me convidou para pregar. Eu orando a Deus, falei: o que o senhor quer que eu pregue? João 3, o novo nascimento, Nicodemo. Preparei a mensagem, orei e preguei a mensagem sobre o novo nascimento. Nicodemos, um homem que jejuava 2 vezes por semana, se batizava 7 vezes por dia, tinha centenas de leituras do Antigo Testamento,
ia 2 vezes por dia no culto, era dizimista fiel de 30% do que ganhava, e ele era um homem morto. E aí eu tracei a mensagem e falei o que é o novo nascimento. E eu fiz um apelo assim, uma das poucas vezes que eu fiz apelo. Eu falei, olha, se você nunca teve essa experiência que eu estou falando aqui do novo nascimento, e você gostaria de ter, eu não estou te chamando aqui para orar por você está em depressão, está em dúvida, precisa de uma cura, não, eu não estou orando aqui por você para nada disso. Eu só quero que venha aqui na frente aqueles que nunca tiveram essa experiência que eu acabei de dizer que o texto está descrevendo. Se você nunca teve essa experiência, vem aqui na frente. Se você deseja, se você sente que o Espírito de Deus está te chamando. Nós tínhamos ali mais ou menos uns 200, 300 jovens. O primeiro a vir foi o pastor. E depois o pessoal do louvor. E ficaram 5, 6 pessoas no fundo da igreja. A única coisa que nos resta nesse momento é chorar. Você só consegue chorar. Aquela igreja, na realidade, tinha 6 pessoas. 6 pessoas. Pensando que as 6, né, tinham tido a experiência. 6 pessoas. Mas tem dança, tem fumaça, tem luzes, tem televisão, tem tudo. Tem tudo. Mude a mensagem. E você vai conduzir todas as pessoas que estão ouvindo você para o inferno. Tem cuidado de ti e da doutrina. Fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Se eu mudar a mensagem, eu vou para o inferno e carrego vocês comigo. A seriedade está aqui. Não sabemos que nós, o que estamos ensinando, haveremos de receber maior juízo, diz Tiago. Maior juízo vai vir para os pregadores, para aqueles que ensinam. Por isso que Tiago diz, não queiram muitos de vós. Ele está botando barreira. Não vem para ser pastor não, meu amigo. Não vem para ensinar não. Porque você vai receber maior vigor da parte de Deus. Porque se você ensinar qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, você vai arrastar todas essas pessoas para o inferno, junto com você. Não mude a mensagem da cruz. Não diminua a mensagem da cruz. Porque isso tem consequências eternas. O evangelismo tem efeitos, consequências eternas. Eternas. E é isso que nós precisamos pregar. Essa é a mensagem. E o que fazer? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Esses sinais, Jesus vai dizer em Marcos 16, 17, esses sinais acompanharão os que creem. Esses sinais fazem parte da evidência da chegada do reino. É sem dúvida, irmãos, que o pecado produz toda essa desordem que nós vemos no mundo. Toda essa desordem que nós vemos no mundo tem como seu núcleo central, tem como sua essência o pecado. Deus não criou o mundo para ser um caos. Deus não criou o mundo para estar como ele está. Então, a consequência do pecado é esse caos, seja ele no tecido social, familiar, político, econômico, em todas as esferas. É isso, essa situação que o pecado produz. E a igreja deve ser uma comunidade terapêutica. A igreja deve ser uma comunidade que coloca em ordem o mundo, que coloca em ordem, que clama a Deus, venha o teu reino,
e seja feita a tua vontade, como o Senhor faz nos céus, faz aqui. A igreja deve ser essa comunidade que cura, deve ser essa comunidade que ressuscita os mortos, que purifica e que expulsa demônios. É orar por isso, é clamar por isso. A igreja, ela deve sempre estar em oração para que esses elementos estejam presentes. Mas o primeiro e mais importante é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. O pecado adoece o espírito, a alma, o corpo, e o poder do Espírito Santo vem para libertar os cativos das trevas. Esse texto nos chama a buscar o avivamento de Deus em nossos dias. Em nossos dias. Acima de tudo, um avivamento que vem pela pregação do Evangelho, que salva o indivíduo. E oramos pela cura das pessoas, mas em primeiro lugar pregamos o Evangelho. O mais importante é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho sempre precede, é sempre mais importante do que os milagres. Porque os milagres, irmão amado, não estão na nossa responsabilidade fazê-los. Nós não podemos curar as pessoas, nós não podemos produzir milagres. O milagre é de Deus, é Ele que produz, é Ele que realiza. Nós oramos, cremos. O que não pode haver em nós é incredulidade, o que não pode haver em nós é falta de fé, para que Deus faça o milagre. Deve haver em nós um coração quebrantado, contrito, cheio de fé, para que Deus realize curas, milagres e libertações. Mas nós não temos em nós o poder de dizer, não, você vai ficar curado. Não funciona assim. Mas, meu amado irmão, pregar está no nosso poder. Expulsar demônios está em nosso poder. Está em nosso poder. Então, pregue o Evangelho. Ore pelos enfermos. Creia no poder de Deus. Ele cura de unha encravada, de dor de dente, até ressuscitar mortos. Ele tem poder. Dele é o poder e a glória. Ele vai fazer segundo a sua vontade. Que não haja incredulidade em nossos corações. Que oremos, que creiamos para a glória dele. E encontrando os poderes das trevas, possamos expulsá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pregando o Evangelho. Mas esse texto nos chama ao avivamento. Irmãos, mais do que nunca, muito mais do que naquela época, agora necessitamos ainda mais do poder e da atuação do Espírito de Deus em nossos dias, por causa da multiplicação do pecado. Naquele momento havia muito pecado, mas agora o pecado se multiplicou. Nós temos muito mais pessoas, nós temos variações do pecado que naquela época não tinha. Nós temos pessoas mais destruídas, o pecado é mais profundo, é mais diverso, é mais multiplicativo, e adentrarão as portas da igreja, do reino dos céus, pessoas mais doentes, mais feridas, mais escravizadas, mais dependentes, mais oprimidas. As pessoas hoje não se perdem por pouco, não se perdem por pouco, se perdem por muito. Pessoas que viram viciadas em imoralidade, em pornografia na internet. Pessoas que virão viciadas em jogos, em drogas. Pessoas todas tatuadas. Vão vir. E graças a Deus que vem. Porque então elas vão encontrar o amor de Deus, a graça de Deus, mas uma comunidade terapêutica. O que nós precisamos ser, irmãos, e é o que o texto vai dizer logo na frente. Quando você entrar numa casa, você vai dizer paz. A paz do Senhor seja sobre vocês. Eu vou explicar isso na semana que vem, o que seria essa paz. Mas já te adianto que é o próprio relacionamento que você tem com Cristo. A própria presença de Cristo em sua vida. O próprio relacionamento que você tem com Cristo. A bênção que é ter um crente de verdade do seu lado. A bênção que é ter uma comunidade dos céus nessa terra. Pessoas que estão cheias do amor, da graça, da paz, da alegria, do fruto do Espírito. Curados pela graça, pelo amor, pela glória de Cristo, pelo Espírito Santo. No meio
de uma comunidade doente, no meio de famílias doentes. O cristão ponto de cura, de restauração, de amor, de unidade, de compaixão, de empatia, de alegria. É isso que a igreja deve ser, é isso que cada um de nós devemos ser dentro de casa. É isso que a igreja deve ser. A paz seja convosco. É isso que a igreja precisa entregar a um mundo perdido, doente, escravizado. Paz, o príncipe da paz, que está em nós, que produziu saúde e paz em nós. Precisamos ser uma comunidade terapêutica. Precisamos ser uma comunidade onde as pessoas vão entrar doentes no espírito, na alma, nas suas emoções, doentes no seu relacionamento com Deus, apartadas de Deus, fugidas de Deus, desarraigadas, oprimidas como ovelhas sem pastor, doentes na alma, culpas, condenações, feridas emocionais e no corpo, oprimidos de todos os meios e formas. E elas chegarem aqui e encontrarem em cada um de nós acolhimento, amor, respeito, carinho, tolerância. As pessoas poderem entrar na igreja e ver, vocês se amam de uma forma extraordinária. Vocês cuidam uns dos outros, vocês se protegem. Eu vejo Deus no meio de vocês, eu vejo como vocês vivem o amor de Deus uns para com os outros. Eu quero viver aí. É que eu quero estar, eu quero trazer minha família para cá. Eu quero que a minha família desfrute desse ambiente aqui que vocês estão vivendo, de amor que vocês têm uns pelos outros. É esse ambiente aqui que eu quero que a minha família viva. É nesse ambiente que eu quero que os meus filhos vivam. Eles vão olhar para a gente e ver esse ambiente e dizer, é aí que eu quero estar. Aí eu sinto o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus quando eu estou perto de vocês, porque vocês se amam uns aos outros. Essa é a comunidade. Essa é a comunidade. A comunidade que é sal nessa terra e luz nesse mundo. Pergunta que eu te faço, meu amado irmão, nessa noite. Se você é alguém terapêutico, é a nossa igreja uma igreja assim? Estamos vivendo isso? Esse amor uns pelos outros? É isso que estamos vivendo? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E diante dela, Senhor, sempre precisamos nos aproximar quebrantados,